Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo aí. Beleza, pessoal? Eu sou o Paulo. Bem-vindos à primeira aula, né, de História do Brasil do curso Angela Davis. Totalmente videoaula, né, para vocês poderem assistir nessa quarentena aí. Bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da chegada dos europeus ao continente americano. Vou especificar um pouquinho mais sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa expansão marítima europeia, tá? O pioneirismo português, né? Então vocês podem ver os temas abordados aí aqui do lado, na verdade, né? Não, desse lado aqui. Os temas abordados, né? Do que eu vou falar na aula. Vou falar um pouquinho das culturas indígenas na América pré-colombiana também. Mas antes disso, eu vou dar só uns recadinhos, tá? Eu não sou o único professor de História do Brasil. A História do Brasil é tão grande que a gente esse ano está fazendo uma divisão entre dois professores, né? Então eu e o professor Wellington seremos responsáveis por essa longa caminhada que iremos traçar aí, né? Para falarmos um pouquinho mais sobre o nosso Brasilzão. Eu vou abordar esse período, né, da chegada dos portugueses, um pouquinho do primeiro reinado, do segundo reinado, período colonial também, e aí da parte da República, o Wellington já assume com vocês, beleza? Ei, me perdoe, vamos lá, né? Vamos começar. E aí então vocês vão ter duas aulas de História do Brasil, uma comigo, né, nesse começo, e aí com o Wellington também. Beleza, gente? Bora lá então. Antes de mais nada, eu queria mostrar esses dois mapinhas para vocês. Esse mapinha aqui, deixa eu colocar uma setinha aqui de quais mapas eu estou falando. Esse primeiro mapa aqui, ele mostra algumas viagens, tanto portuguesas como espanholas, né? O começo das primeiras viagens, tá? Portuguesas e espanholas. E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Por que esses dois países foram os pioneiros na expansão marítima, né, europeia? Quando a gente for pensar em expansão marítima, a gente está querendo dizer que, assim, antigamente já existiam viagens entre mares, né? Principalmente aqui, ó, onde eu vou pintar de vermelho, tá? O Mediterrâneo, que é essa área aqui, né? Que pega o norte aqui da África e o sul da Europa, né? E aqui também um pouco da Ásia, né? Então, as relações comerciais, muito na época do iluminismo, até na Idade Média, ocorriam através desse Mediterrâneo, né? E eram bem controladas pelos italianos, tá? Então, a cidade de Gênova e Florença, mais precisamente, e também pelo Império Muçulmano que dominava a região do Oriente Médio. Sendo assim, todos os outros povos, todos os outros reinos que queriam ter acesso, que quisessem ter acesso a um produto muito especial, principalmente vindo daqui, ó, das Índias, né? Dessa região das Índias, principalmente, produtos vindos das Arábias e tudo mais, teriam que pagar grandes impostos em cima desses produtos, principalmente para a Itália e para os muçulmanos que eram o povo que dominava o Oriente Médio na época. Porém, Portugal e Espanha acharam outro modo de se chegar às Índias, né? Que seria a navegação pelo mar Atlântico, algo totalmente que não era pensado na época, né? Deu um branco na palavra agora, mas não era pensado na época se jogar assim no alto mar de uma forma tão maluca como esses caras fizeram, na verdade, né? Porque você tinha muito medo do mar nessa época, né? Se a gente for pensar, quando a gente vê histórias e retratos, principalmente daquela época, a gente vê muitos monstros marinhos. O mundo ainda achava que o mundo era, né, plano, então teria uma queda d'água, você poderia cair do mundo, cair num abismo de 500 mil dimensões, um negócio que era meio assustador. Porém, Portugal e Espanha se lançaram ao mar. O primeiro que foi Portugal, as primeiras viagens foram portuguesas, né? Essa seta vermelha aqui que vocês podem ver no mapa
esse mapa aqui que eu tô falando, são as primeiras viagens dos portugueses pelo litoral africano, principalmente, né? Como vocês podem ver, com direção a achar um caminho para as Índias. Depois, né, como aqui acho que está meio laranja aqui, né? Vocês podem ver que depois eles chegam a alcançar as Índias, né? E, alcançando as Índias aqui com a expedição de Vasco da Gama, que a gente pode ver um pouquinho aqui do lado, né? Acho que é melhor a gente dar uma olhada nesse mapa aqui que está com a seta azul, tá? Então a primeira grande viagem portuguesa acontece, olha aqui para o mapa da seta vermelha, né? Aqui em Ceuta, né? Com essa marcação, com essas setinhas vermelhas. E depois as três grandes viagens portuguesas da época foram Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, né? Bartolomeu Dias chegando ao Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama chegando às Índias e Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então vamos lá, gente. Antes da gente chegar no Brasil, a gente tem que entender esse pioneirismo português na navegação. Vou pegar uma pequena frasezinha aqui para vocês. Para compreender a construção do Império Ultramarino do português, é preciso conhecer o processo de constituição da monarquia portuguesa. Do surgimento do Reino de Portugal no século XII, do aumento crescente do poder régio e da especificidade com que se estruturou o Estado lusitano ao longo dos séculos seguintes, tá? Facilitando um pouco essas palavras, né, do que eu coloquei aí, é importante para a gente entender esse pioneirismo português alguns pontos. Primeiro, a posição geográfica de Portugal. Portugal, gente, é um país minúsculo, né? Eu juro para vocês que eu acho que ele é menor que a Penha, tá bom? Em comparação de tamanho, né? E Portugal, ele é um país muito montanhoso, então assim, você olha para Portugal, você tem planícies, montanhas e o mar. Planícies, montanhas e o mar. Várias terras portuguesas não são tão férteis, tá? Mesmo que tenha grandes produções de uva e outros produtos agrícolas lá, mas não são tão prontas para uma agricultura em larga escala, principalmente, né? Então, você não vai plantar em montanhas. E aí os portugueses se direcionavam para o mar, né? Para o Oceano Atlântico, principalmente. E imaginavam apenas as coisas que poderiam sair desse exploramento do mar. E além disso, Portugal, se a gente for ver, ele é bem encostado do Oceano Atlântico. Então você tem várias regiões portuguesas que são portos, né, que são litorâneas. Então isso facilita também muito a exploração do mar. Segundo ponto, o primeiro Estado moderno europeu. Vamos estender isso. Primeiro vamos entender o que seria Estado moderno, né? O Estado moderno é o que a gente tem hoje em dia, né? São a constituição dos países hoje em dia. Então você tem uma centralidade de poder que rege um país todo, né? Hoje em dia a gente é representado por presidentes, alguns lugares são monarquias ainda, né? Mas monarquias constitucionais, monarquias absolutistas. Então você tem várias formas de estados, mas que tem uma característica que é comum de todos. Você tem alguém que rege esse estado, né? Então você tem uma centralidade de poder, uma centralização do poder. E isso é muito importante. Por quê? Como apontado na frase, o surgimento do Reino de Portugal no século XII. 1179, os portugueses formam esse Reino de Portugal, né? E só para vocês terem uma ideia da comparação com outros países na Europa, a Itália e a Alemanha se tornam estados nacionais apenas no século XIX. A Espanha um pouquinho depois, né? E a Inglaterra um pouquinho depois também, tá? Mas por que é tão importante se tornar um estado moderno, né? Um estado nacional moderno? Por causa da centralização do poder. Por causa que Portugal começa a tomar as decisões como um país, como um estado unificado.
Antigamente, quando a gente olhava a organização de poder dentro dos reinos, né, vamos dizer assim, do território, país Portugal, em questão de território, você tem várias organizações de poder dentro desse território. Você tem os feudos, né, os reinos portugueses. E olha que eu falei, reinos portugueses, você tem diferentes tipos de reino dentro do território de Portugal. Nem todos eles são centralizados, não tem um reino fixo português. Então, as tomadas de decisão nessa época são muito não juntas, sabe? Cada um tinha interesses próprios, cada um defendia alguma coisa. Você não tem uma centralidade de decisões, você não tem uma centralidade de investimentos, você não tem uma centralidade de tomadas de decisão. Então as coisas saíam meio que, né, cada um por si, Deus por todos, né? E aí, com o surgimento do Reino de Portugal, as decisões começam a ser centralizadas na monarquia portuguesa, né? Na monarquia portuguesa, aqui eu vou colocar de azul, tá? É uma dos principais fatores, né, de você ter essa expansão marítima. Por quê? Primeiro vamos falar como é que aconteceu, né, esse surgimento do Reino de Portugal. Eles tiveram uma guerra longa, né, que se chama Guerra da Reconquista. Durante essa época, a Europa foi assolada por ataques de um povo chamado os mouros, que vieram do norte da África, da região dos Marrocos e tudo mais, e chegaram a dominar, na verdade, Portugal, Espanha, e barraram na fronteira da França. Nesse período, os mouros são islâmicos, né? São de uma religião diferente dos reinos portugueses e espanhóis daquela época, que eram quase todos católicos. Por isso, uma grande junção de reinos, vou falar mais específico dos reinos portugueses, uma grande junção de reinos daquela época, o condado portugalense e entre outros reinos, se juntam para expulsar esses mouros de volta para a África, né? E retomar esse reino português de uma terra católica, toda essa questão de você expulsar os pagãos da região. Por isso você tem uma presença muito forte de uma culinária árabe também, tanto em Portugal como na Espanha, tá? Até hoje em dia você tem muita presença árabe e do norte da África, islâmica e também de culinária do norte da África, na Espanha e também em Portugal. E aí com essa guerra de reconquista, depois que aconteceu essa guerra, na verdade no meio dessa guerra, Portugal em 1179, eles ficam independentes, né, dos mouros, e aí eles formam o Reino de Portugal, né, que depois iria combater os mouros, tendo a sua primeira conquista em 1492, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a conquista de Ceuta, tá? E aí, em 1492, seria o começo da expansão marítima portuguesa. Para isso acontecer, parcerias tiveram que ser feitas, e a principal delas é a parceria entre Portugal, entre a coroa e os comerciantes. A coroa portuguesa era muito ligada a comerciantes marítimos portugueses. E aí que entra a questão do que eu falei, da centralização do poder. Por quê? Se seus aliados são comerciantes, certo? Marítimos, que dependem da expansão marítima para sobreviver, e financiaram muito da guerra de reconquista com a coroa portuguesa, então os interesses dos comerciantes são aliados aos interesses da coroa portuguesa. Portanto, uma expansão marítima deveria ser feita. Vamos olhar para o mar e descobrir uma rota, né? Lembra do que eu falei das Índias? Vamos descobrir uma rota para chegar nas Índias. E aí depois o conhecimento que existia da presença moura e de onde os mouros vieram do norte da África, começa a ser feita as primeiras viagens para explorar esse continente africano, que seria uma novidade muito grande para os europeus. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais disso nos próximos. Então vamos lá, galera. Opa, cometi uma pequena falha, tá? Vou fazer uma errata aqui, né? Vou consertar o meu erro. A conquista de Ceuta, né, que eu falei, foi em 1415, na verdade, que era a capital do Reino Mouro, né?
A derrota dos mouros, na verdade, aconteceu em 1425, como vocês viram no slide anterior, mas a conquista de Ceuta, que dá origem ao pioneirismo português, acontece em 1415. E olha que interessante, olha aqui no mapa do lado. Aqui, né, as primeiras viagens chegam em Ceuta, que é no sul, que é no norte da África, né? E de lá os portugueses começam a fazer um caminho que vocês podem muito bem ver aqui no mapa de baixo, que é esse em vermelho, que é você explorar o litoral africano. Então você começa a descer, começa a descobrir terras, vai conhecendo informações e vai descendo esse litoral africano, descobrindo novas terras, descobrindo riquezas, descobrindo povos novos e principalmente um em particular: os escravos, né? Os escravos começam a fazer parte da história portuguesa em 1432. O primeiro leva de escravos chega em Portugal. Tá? De escravos africanos chega a primeira vez em Portugal em 1432. Tá, gente? Pensem nisso que eu falei, em 1432. E como era feita essa exploração, né, do litoral, principalmente africano? Através das primeiras feitorias, né? Das feitorias. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito de feitoria, mas eles iam estabelecendo pequenos pontos de comércio ao longo da costa africana para chegar, né, para que as trocas comerciais fossem feitas. Além dessas viagens, aqui no mapa de cima, vou fazer a seta aqui, essas viagens foram chegando em diversas regiões. Olha que interessante aqui. Primeiro foi Ceuta, depois aqui é feita a primeira colônia, né, portuguesa ultramarina. Depois aqui na região da África você tem vários outros pontos, né, de exploração, mas nunca colônias, tá? Só territórios dominados particularmente. Depois eles poderiam virar entrepostos comerciais, mas nunca colônias como foi o caso brasileiro. E aí depois, né, aqui eu vou colocar em vermelho as rotas das primeiras colônias portuguesas. Depois eles vão passando todo esse litoral africano, né? E aqui, ó, depois Moçambique, de Moçambique para Melindai, e depois chegam nas Índias, né? Que é o foco deles, chegando até na China e no Japão, né? Antecipando meu slide aí, na China em 1540 e no Japão em 1630, tá? Na China eles se estabelecem colônias na China e no Japão eles fazem trocas comerciais. E a primeira grande travessia portuguesa foi feita por Bartolomeu Dias, que atravessa essa parte do Cabo da Boa Esperança, né? Aqui eu vou colocar em azul, tá? Esse é o Cabo da Boa Esperança. Atualmente se chama Cabo da Boa Esperança, antes era o Cabo da Tormenta, né? Que é retratado no livro Os Lusíadas, né? Que narra a epopeia da viagem de Vasco da Gama, como bem apontado aqui, que essa viagem de Bartolomeu marca a entrada do Oceano Índico e na Ásia, tá? Então é muito importante, 1487. E Vasco da Gama chega nas Índias, né? Particularmente na rota que eu fiz aqui em vermelho, seria praticamente a rota que Vasco da Gama pode ter feito para chegar nas Índias. Aqui embaixo vocês podem ver melhor também algumas rotas de comércio estabelecidas pelos portugueses, né? Essa em laranja é a rota que Vasco da Gama fez para chegar às Índias, tá? Então, aqui bem interessante também, dá para ver que em verde era o que era feito antes. E aqui dá muito bem para ver que aqui, né, que eu pintei em azul, era onde eles pagavam muitos impostos. Então, depois eles começaram a utilizar o Oceano Atlântico para fazer as suas viagens para chegar rumo às Índias. E aí Vasco da Gama chega em Calicut, na Índia, em 1498. Atrás disso aqui. Comércio de especiarias. Gente, por que tanta gente atrás das especiarias? Por que era tão importante você se jogar no meio do mar para atrair especiarias? Vocês sabem o que é especiarias? Especiarias são cravo, canela, pimenta, coisas para você temperar a sua comida. Você se jogaria no mar atrás de cravo, canela e pimenta? Por que esses caras faziam isso? Porque você atualmente tem um fogão, você tem um freezer, você tem uma geladeira, você tem um sazon,
Você tem um sazon para poder temperar a sua comida, não ficar tão boa, né? Mas você tem modos de temperar a sua comida atualmente, você tem modos de conservar a sua comida. Naquela época você não tinha isso. Você tinha as especiarias. Você tinha esses produtos alimentícios que eram tanto para dar gosto, como também para conservar o alimento. Então, se você era um país, um comerciante que dominava o comércio das especiarias, você se tornaria uma pessoa muito rica. E pelo incrível que parece, gente, atualmente é muito difícil a gente pensar isso, mas Portugal já foi um dos países mais ricos do mundo, tá? E mais poderosos e influentes por causa do comércio de especiarias. Depois eles começam a sofrer concorrência tanto da nossa querida Espanha como da Holanda, tá? Então, o comércio de especiarias era algo muito importante. Então, chegar às Índias era o principal foco da missão portuguesa, tá? Aqui alguns exemplos de feitorias que a gente pode ver, né, bem interessantes. Então, as feitorias são entrepostos comerciais, geralmente fortificados, que os portugueses mais utilizaram no litoral africano e depois no americano aqui no Brasil, né, e nos asiáticos, e na Ásia também. Ele consistia em um local de escambo, né, troca de mercadorias entre a feitoria, então os portugueses e os governos locais, e ajudou na obtenção de escravos na África. Aqui vocês podem ver um galpão, meio que um galpão, né? Isso aqui eram galpões, na verdade, que ficavam ao longo da rota de escravos que existia na África, que os escravos eram deixados ali, armazenados ali, né? Para vistorias e depois transporte. Então você tinha vários desses galpões ao longo do litoral e também do interior da África para trazer escravos africanos dessas regiões. Né? Então você tinha lugares de armazenamento desses africanos ao longo da costa africana. Né? E isso era um exemplo de feitoria bem simples, mas uma feitoria, certo? Ocorria trocas comerciais e tudo mais. Aqui do lado, a gente pode ver uma feitoria sendo construída, algo mais simples, né? Uma casa, mas também se ocorreu trocas comerciais aí, pode ser caracterizada como uma feitoria. E aqui em cima é uma feitoria mais militar, né? Pode ser aí uma defesa militar bem caracterizada, principalmente aqui na América, tá? Então esse caso das feitorias um pouco mais ricas, elas acontecem bastante por diversos fatores que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, tá? Somente na aula que vem a gente vai ver bastante sobre isso. Mas você vê que estão 3 exemplos aí básicos de feitorias que nós temos conhecimento. Então, galera, nesses 2 mapas a gente pode ver coisas também bem interessantes, né? Aqui é o mapa do tamanho, né? E principalmente da duração do Império Ultramarino Português. Ele começa em 1415, como eu falei, da conquista de Ceuta, e termina com a última descolonização de território, que era colônia ainda portuguesa, né, em 1999, que é uma região africana. E aqui as principais rotas comerciais, né, do século XVI portuguesa, e prestem atenção nas áreas dominadas. Brasil, Cabo Verde, a Ilha da Madeira, né, que nasceria Cristiano Ronaldo. Olha só, fato interessantíssimo aqui nas aulas de história. E aqui nos litorais africanos. Mais tarde, essa região também teria presença muito forte portuguesa. E aqui eu quero dar uma crítica válida, eu acho que para os livros didáticos, como isso não é muito levado em importância. Como assim, Paulo? A escravidão ela é abordada no livro didático. Sim, ela é, mas ela é abordada de uma forma muito pequena, né? Pequena? Por que pequena? Porque tem 4 períodos que você fala sobre africanos, né? Na verdade, melhor dizendo, sobre escravos aqui na nossa história, né? Nos livros didáticos. Você fala da chegada, você fala no açúcar e tal, nesse primeiro período, você fala da questão, né, quando você tem algumas revoltas envolvendo africanos, envolvendo escravos e tudo mais.
Você fala sobre a participação deles no café e as leis, né, que antecedem a abolição. E você fala na abolição. E ainda mais você não dá nenhum valor às lutas abolicionistas que aconteceram ao longo dos anos para que ocorresse a abolição da escravidão. Você dá todo o crédito a uma assinatura de uma carta por uma princesa europeia, né? Então você esquece uma enorme quantidade de histórias que deveriam ser abordadas. Um cálculo rápido, tá, gente? Em anos, na verdade, vocês entenderem o impacto do que é a escravidão no nosso país. A escravidão no nosso país, ela chega em números reais, assim, o primeiro desembarque de africanos em 1532, alguns falam 1535, mas eu vou persistir com 32, tá? A abolição acontece em 1888. Tá bom? Isso resulta em 6, 5 e 356 anos de escravos, da presença de escravos na nossa sociedade. 356 anos. As pessoas estão falando aí que o Brasil tem 520 anos, né? Porque a gente foi descoberto em 1500, né? Então, pelos meus cálculos estão certos. Então, né? 2020, 520 anos. Na verdade, eu considero o Brasil, quando ele começa a história de ser Brasil, Brasil mesmo, em 1530, né? Quando a gente vira uma colônia de verdade de Portugal, né? Então, vamos colocar aí 490 anos de Brasil, certo? Desses 490 anos de Brasil, vou colocar aqui, de 490 anos de Brasil, você tem que não tem escravos no nosso território, 146 anos. De 490 anos de nossa história, a gente tem 146 anos sem escravos e 356 anos de escravidão. Você resume 356 anos de escravidão em 10 páginas no livro didático. Entenderam a magnitude do problema? De que, às vezes, essa se não falar dessa história, implica em muitos conceitos da gente não entender a dimensão do que foi a escravidão aqui no país. Do que ela ainda causa na nossa sociedade, né? Falar que a sociedade brasileira não é racista, você está muito enganado, cara. Ou você está muito enganado ou você nunca sofreu racismo. Você está muito enganado ou você nunca sofreu racismo. Então, para falar uma merda dessa, né? E isso começa muito cedo. Então, ao longo das minhas aulas, eu vou destrinchando mais sobre essa história dos escravos, mais sobre esses primeiros contatos. Essa aula eu não vou falar tanto, acho que eu já dei um grande panorama para vocês entenderem como essa presença portuguesa na África já começa desde muito cedo e que as feitorias são muito importantes para esse comércio, né, que depois vai virar uma rede de comércio gigantesco, que é o tráfico negreiro. Mas vamos deixar por enquanto. Então, todas das minhas aulas eu vou citar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então já se acostume. Eu vou falar de um termo que me deixa puto, mano. Puto, que é... Vocês já viram, né? Como tá lá escrito Descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Gente, não utilizem isso de jeito nenhum. Por quê? O Brasil não foi descoberto, tá? O Brasil já tinha gente aqui, já tinham populações aqui. O Brasil foi invadido e colonizado pela Europa. Não só o Brasil, a América também, né? Mas eu vi que chegou o descobrimento, não sei o que. Meu querido, vamos lá. Vou te dar dados, tá? Dados que acho que aí você entende o que eu estou querendo dizer. Não sou eu falando, é a FUNASA, tá? É um órgão especializado em história indígena,
que fala que houvessem milhões de ameríndios aqui, que falavam cerca de 1000 línguas diferentes. Mas, Paulo, isso na América? Não, no Brasil. No Brasil. E hoje em dia, os números deles são assustadores. Por quê? Quando a gente fala de dialetos e línguas indígenas, a gente lembra de algumas, né? Ah, eu lembro do Tupinambá, eu lembro do Guarani, do Tupi, Tupi-Guarani, né? Que o Tupi e o Guarani são dois troncos de dialetos diferentes que aí se juntaram, que aí virou Tupi-Guarani. Você lembra de alguns desses, você não lembra de muitos. Atualmente temos 180 línguas e dialetos indígenas. Nós conhecemos 3 ou 4, 5 no máximo. Hoje em dia temos 500 mil indígenas catalogados, assim, registrados que existem, né? Para números que chegavam a milhões de ameríndios no Brasil. Para línguas que chegavam a 1000 línguas. Tudo isso reduzido por causa da chegada dos europeus. Mas como? Bem, a invasão e colonização europeia nem sempre foi pacífica. Algumas vezes sim, por questões de trocas comerciais, mas não eram pacíficas. A maioria das relações não eram pacíficas. É só a gente ver o que aconteceu com os impérios astecas e incas, reduzidos a pó, a massacres populacionais. Recomendo vocês verem o impacto que a varíola teve aqui na América nas videoaulas inaugurais que eu falo um pouco mais sobre isso. Nas pandemias antigas, vocês dão uma pulada lá no slide e chegam da varíola. Então não teve descobrimento coisíssima nenhuma. É uma invasão, é uma conquista europeia e principalmente portuguesa. Por quê? Eu vou passar o slide aqui que acho que a gente continua melhor falando. Vamos lá, gente. Antes da gente falar sobre o período colonial necessariamente, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo nesse mapa. Esse mapa são várias ramificações da língua tupi, ou tapuia, né, que foram encontrados aqui no litoral brasileiro. E a gente vê, né, Tupinambá, Tremembé, Potiguara, o Carijó, né, que seria o Tupi-Guarani. E olha que engraçado, né? Muitas dessas aí a gente acha que são línguas separadas, né? Mas não, todas são de uma ramificação de uma língua específica, que é a Tupi. Então quase todas que a gente conhece, a gente tem notícias, né? São de uma ramificação só de uma em específico. E aí um momento de reflexão sobre isso, que é vários grupos tribais etnicamente distintos habitavam o Brasil no período da conquista. No entanto, apenas tribos pertencentes ao estoque linguístico tupi, que é o que estava representado aqui no mapa, foram descritas de alguma forma, né? Foram registradas, foram catalogadas, e é o que a gente mais conhece. Por quê? É simples, os tupis foram o povo que mais comercializou e foi aliado dos portugueses na conquista, a conquista do território brasileiro. E quase todas essas regiões eles ajudaram nos ataques aos colonizadores contra as populações nativas. Então a gente conhece um grupo de línguas que foi aliada dos portugueses. Porque as que não foram aliadas dos portugueses a gente não conhece, porque provavelmente ela foi morta, ela foi massacrada. Então o povo indígena que a gente conhece, os povos indígenas que a gente conhece, a maioria deles foram aliados dos portugueses na época da conquista. Podem ter sofrido represálias futuramente? Podem, mas a maioria deles foi aliada dos portugueses, principalmente essa da ramificação tupi, né, linguística. Não todos os indígenas, obviamente, não vamos generalizar, mas a que mais sobreviveu é esse ramo dos tupis, porque que representava mais povos aliados dos portugueses na conquista, os que realizavam mais trocas comerciais com os portugueses. O resto, a gente não tem notícia. Porque a história, infelizmente, só olha o lado de quem ganhou. A gente nunca entende a história como o contexto inteiro.
E é isso que eu quero falar para vocês. Vocês sempre estudam o contexto mínimo de ambientes históricos. Até eu, na faculdade, estudo, porque a gente tem um péssimo costume de estudar quem ganhou só. A gente não estuda quem lutou ou quem perdeu. Tá? Então vamos lá. Depois desse balde de água fria, vamos falar um pouquinho do período colonial, pré-colonial, né? Que ele se estende de 1500 até 1530. Sim, gente, o Brasil não foi descoberto e virou uma colônia do nada, tá? Durou 30 anos para o Brasil virar uma colônia, porque antes o Brasil aqui não tinha povoamento. Os portugueses não vinham, ficavam aqui e fundavam casas fortes e tudo mais. Eles iam e tiravam o que precisavam, principalmente através das feitorias e da aliança com os indígenas, que o retiro de extrações do pau-brasil, né, que é o que a gente conhece, e também de outros produtos naturais, como alimentos indígenas, pássaros, animais, eram todos feitos pelos indígenas, né? Então houve sim um trabalho muito grande nesse começo da colonização indígena, nesse começo da colonização portuguesa aqui no Brasil, com mão de obra indígena, né? Como eu já falei, só em 1535 chegam os primeiros africanos, quando começa a expansão do açúcar. Então até lá, a mão de obra que era praticada na colônia era a mão de obra indígena. Tá? Então os índios também sofreram um período muito grande, quase 30 anos aí, de escravidão. Né? Os índios só não continuaram sendo mais escravizados porque era muito difícil capturar os índios, eles começaram a morrer, né, muito também. Então era mais complicado você achar índios, você explorar as regiões para procurar, ficavam muito mais distantes e os índios conheciam o ambiente, né? Então trazer negros para cá ficaria muito mais fácil, porque os negros vindos da África não têm conhecimento do ambiente, então eles não teriam muito para onde fugir, né? É uma questão mais matemática e lógica até. E aí, como todo mundo sabe, o principal produto econômico dessa época é a extração do pau-brasil. Não é o único, mas é o que mais dá dinheiro, é o que mais dá o valor comercial, por causa de que a madeira do pau-brasil é muito boa para a construção de barcos. Então a extração do pau-brasil aumenta o poderio militar marítimo português, a construção de caravelas. Tá? Então, o que chegou aqui primeiro não foram as caravelas, tá? Não foram aquela caravela bonita, foi um outro tipo de caravela, mais frágil. E aí, com a extração do pau-brasil também, se elevou o número de embarcações construídas para abastecer o tráfico negreiro na África. Então, a história de Brasil e África e Portugal é muito junta desde o começo, tá? E também porque tinha o corante, que era a tinta vermelha, que era uma tinta de realeza. Beleza, gente? Acho que tem mais o que falar? Ah, tá. Então vamos falar. Vamos falar aqui as prévias, né, dos nossos próximos assuntos, do nossa próxima videoaula, para vocês darem uma olhada, que é o período colonial, né? Agora a gente vai explorar mais 1530 para frente, né? De 1530, deixa eu só pegar aqui, até aqui porque me falhou a memória, né? De 1530 até 1822, a gente vai falar bastante na próxima aula, tá? Sobre o período colonial. A gente vai falar sobre as formas de governo, das capitanias hereditárias do governo geral, vamos abordar os bandeirantes, a presença da igreja, os jesuítas e o açúcar, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Agora no próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre fazer o nosso jabá, né, do cursinho. Então quem quiser só assistir a aula até aqui, o minuto é 39. Tá bom? Falou, gente. Então, próximo slide. Vamos lá. Só anotar aqui rapidinho, tá? Um minuto para eu colocar na descrição. 39. Bem, gente, os recados que eu quero dar dessa semana são para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, tá? Aí tá o link para o Instagram, aqui bem bonitinho, o link para nosso Instagram. Aqui são as páginas que nós temos de divulgação das nossas atividades no Angela Davis, né? Nós temos aqui, que eu estou colocando em vermelho, a página no YouTube. Só colocar lá Cursinho Angela Davis no YouTube que você acha. A gente quer dar uma incrementada bastante coronavírus nessa página, tá? Então a gente vai colocar alguns outros assuntos lá. Então depois vocês dão uma olhada lá. E começar também, quem não puder acessar o Classroom,
A gente tá num projetinho de colocar as videoaulas também lá no YouTube, tá? Beleza? Aqui o Facebook é uma que a gente também utiliza bastante, né? Acho que a que a gente mais utiliza é o Insta, mas o Facebook também a gente coloca bastante coisa, então sigam a página. Só procurar lá Cursinho Popular Angela Davis, Rede Emancipa no Face. Acha a gente lá, tá? Fica ligado que a gente coloca bastante recado lá no Face também. E o que a gente mais usa aqui em amarelo, que é a nossa página no Instagram, tá? Só procurar por Angela Davis Emancipa no Instagram, tá? Procura essa página inicial aqui, ele é aberto, tá? A gente coloca nossos boletins diários para vocês darem uma olhada sobre assuntos importantes da semana, recados e muitas outras coisas, tá? Então eu queria deixar esse recadinho da semana aí para vocês curtirem as nossas redes sociais, comentarem, compartilharem e seguirem a gente para dar força para o nosso trabalho aí também. Tá bom, gente? É isso então. Grande beijo no coração de todos e todas. Seguimos fortes nessa luta aí. O que precisar, tamo junto, viu? Falou.